estar aqui com vocês, muito bom a gente estar se reunindo mais uma vez. É muito gostoso, como diria minha mãe, ver o olhinho de vocês assim de novo. E estou muito feliz de a gente poder estar aqui. Para a gente poder começar, eu trouxe uma coisa, uma palavra que. Ah, Agatha. Eu trouxe uma palavra aqui para a gente poder começar, que tem muito a ver com a música que a Elise vai trazer. A palavra que eu queria trazer para a gente começar está lá em 1 Coríntios 13. Começa o capítulo falando assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha. Agora, peraí, pausa, eu gosto de fazer minhas pausinhas de explicação, né? Mesmo se eu tiver toda a capacidade humana de fazer as coisas, ainda que eu tenha os dons espirituais, eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, eu consiga me expressar, eu saiba o que falar. Se não tiver amor, é como se eu nunca esteja falando. Se estivesse sempre aqui, é o sino que ressoa, eu fico um som que perpetua, mas não vem de mim. Um prato que retine é um som que permanece ali, fica aqui, ó, zoom, mas ele não é uma coisa que é natural. Eu preciso sempre de alguém que faz esse som. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas, tudo isso são coisas boas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu fiquei pensando hoje, no meu devocional de manhã, foi sobre quem a gente é em Jesus, o que a gente pode fazer. Aqui a gente está se reunindo sempre, a gente está fazendo algo bom, a gente está. Isso que ele estava falando aqui. Ainda que eu tenha uma fé que move montanhas, cara, ainda que eu me reúna todo sábado em adoração, em aprendizado, ainda que eu me coloque nessa posição de humildade, de querer aprender, se eu não tiver amor, eu nada seria. O que eu queria trazer hoje pra gente é que na noite de hoje a gente possa viver esse momento com coração e amor. Amor, principalmente, entregue nosso coração em amor a Jesus, mas recebendo esse amor dele, nos sentindo amados por ele. Se eu não compreendo, se eu não vivo, se eu não sinto, se eu não faço parte do amor de Cristo por mim, eu nada sou. Eu posso até saber falar coisas bonitas, posso até ter uma oratória muito boa, mas aqui a Andresa, que vai falar hoje, linda, maravilhosa, ela podia trazer uma palavra muito linda, com palavras muito bonitas, uma oratória muito bacana, mas se ela não fizesse isso com amor, por amor e através do amor, de nada adiantaria. E a música que a Elise trouxe pra gente fala exatamente sobre esse amor de Jesus. É um amor que ele vai além daquilo, dos nossos parâmetros naturais. É um amor que enche mais do que a gente sabia do que precisava ser enchido. Eu acho que a minha sensação ao longo de toda a minha jornada com Jesus, quanto mais eu me aprofundo, mais eu penso, cara, eu não sabia que tinha tanta coisa. Tanto assim, pensando em mim, eu não sabia que tinha tantos espaços em mim que precisavam desse amor. Eu não sabia que existia tanto esse amor para eu receber. Eu não sabia que esse amor tão grande, tão precioso, tão maravilhoso existia. Então, é o que eu queria trazer para a gente hoje aqui nesse momento de adoração. A gente colocasse o nosso coração nesse lugar de amor. Esse lugar de quem entrega amor porque sabe que foi amado primeiro. Esse lugar que se sente amado porque reconhece o amor de Deus e crê verdadeiramente. Tem uma passagem, inclusive foi uma pregação que a Tia Nelson trouxe, né? Que está lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo continua falando, porque para você poder agradar a Deus, para você poder se relacionar com Ele, você precisa falar e crer que Ele está ouvindo. Você precisa louvar e crer que Ele está recebendo. Você precisa se aproximar e crer que Ele está ali para você se aproximar. Então eu queria que nesse momento a gente se colocasse nesse lugar de fé e de aproximação, de eu quero receber desse amor, eu quero entregar do amor que existe em mim. Eu quero que esse amor que é tão grande, tão precioso, tão importante, alcance tudo que eu sou nesse momento. E é isso. E não precisa mexer na coisa. E para mim, assim, a minha escolha, porque ela fala, né, que ele é esse amor que preenche as lacunas do nosso ser. E isso sempre, para mim, mexeu muito comigo. E eu acho que era o que hoje eu precisei dizer para mim mesmo, sabe? De que qualquer coisa que falta, qualquer coisa que parece ser um vazio, é o espaço que ainda precisa ser preenchido por ele. E
E eu quis trazer essa música pra gente. Então, vamos lá. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, assim eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, assim eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. Jesus, muito obrigada porque o teu amor nos completa. Jesus, muito obrigada porque o teu amor encontra esses espaços em nós, Pai. Muito obrigada porque você não tem medo das nossas lacunas, porque você não tem medo dos nossos abismos, mas que você é tão bom e tão maior do que tudo isso, que você encontra esses lugares em nós e você nos enche. Pai, muito obrigada porque você é o amor que nos enche, você é o amor que faz a gente se encontrar em você. Jesus, muito obrigada porque você é a nossa grande história de amor. Muito obrigada porque você é um amor que não decepciona, você é um amor que não desiste, você é um amor que não se cansa, é um amor que não falha, Pai. Muito obrigada porque nesse momento você nos convida a nos achegarmos nesse amor, a corrermos para você, Pai, porque você nos garante que não importa o quão escura esteja a noite, não importa o quão cansativo esteja o dia, Pai, você é o nosso lugar de refúgio, você é o nosso lugar de paz, você é o nosso lugar de encontrar misericórdia, encontrar graça, encontrar caminho, encontrar discernimento, direcionamento. Pai, muito obrigada porque nesse momento o teu Espírito está entre nós, Pai. E nós queremos nos colocar nesse lugar de adoração. Nós reconhecemos a tua majestade, nós reconhecemos a tua glória, nós reconhecemos a tua bondade, nós reconhecemos o quão gracioso você é, Pai. Porque de toda a sua glória você escolheu habitar entre homens, Pai. Muito obrigada porque você habita em nós. Muito obrigada porque você se coloca no lugar de se achegar a nós, Pai.
Muito obrigada porque o nosso pecado não te tira desse lugar de amor. Nosso pecado não faz você cansar da gente, não faz você desistir da gente. Mas a tua palavra nos garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, muito obrigada por estar aqui nesse momento. Muito obrigada por escolher estar com a gente, por escolher nos ensinar, por escolher nos amar. Pai, o teu amor ele não é um amor obrigado. Você não é obrigado a nos amar, você escolhe nos amar dia após dia. E muito obrigada, Pai, porque a tua graça e o teu amor se renovam a cada manhã, Pai. Que nessa noite a gente possa nos encontrar nesse lugar de provar desse amor, de se sentirmos amados e cuidados por Ti, Pai. Muito obrigada por esse amor. Muito obrigada, Pai. Me dás a paz que excede a todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse, pressa incalculável? Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse, pressa incalculável? Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
abertos, o nosso coração seja aberto para entender que nada pode ocupar o teu lugar no nosso coração, Pai. Ninguém pode ocupar o nosso lugar no teu coração. Pai, que a gente possa repreender todo sentimento de vítima, onde o teu amor não é o suficiente, onde o teu amor não é simples, onde o teu amor não é verdadeiro, Pai. Que nesse momento a gente possa ter os nossos olhos abertos para reconhecer que o teu amor nos basta, a tua graça nos basta e ela está disponível, o teu amor está disponível para nós, Pai. Que nesse momento o nosso coração seja alcançado por esse amor. Pai, como se alguém estivesse levantando o nosso coração e isso tirasse todo o peso dele, Pai. Que a gente possa sentir o teu amor alcançando e segurando o nosso coração, tirando ele da profundeza que pode ser o nosso próprio ser, Pai. Que nesse momento a gente possa se sentir amado e a gente possa querer te amar mais e mais, Pai. Muito obrigada porque o teu amor está disponível. Muito obrigada porque a cruz tornou o teu amor tão palpável, tão verdadeiro, tão alcançável para a gente, Pai. Muito obrigada porque você nos amou tanto, num nível tão verdadeiro, num nível tão puro, num nível tão lindo, Pai, que não se conteve só a ti, Pai, mas que é transbordado pela cruz e nos alcança o tempo todo. Muito obrigada porque o teu amor não é egoísta. Muito obrigada porque o teu amor não é supérfluo. Muito obrigada porque o teu amor, ele não se importa com aquilo que a gente pode oferecer, mas ele se importa com quem a gente é, com a nossa identidade em você. Pai, você quer nos amar com amor de pai. E um pai não ama um filho porque o filho é isso ou é aquilo, ou é tão inteligente, ou é tão legal, ou é tão bom. Um pai ama um filho porque ele é pai. Muito obrigada porque o teu amor ele se sustenta em você, Pai. O teu amor é uma promessa, a tua paz é uma promessa. Que a gente possa depender desse amor, que a gente possa confiar nesse amor, Pai. Que a gente possa confiar cegamente nesse amor. Muito obrigada porque esse amor nos alcança nesse momento, Pai. Muito obrigada. Nós gostaríamos de pedir para que o teu Espírito conduza essa reunião, conduza esse momento, Pai. Nós abençoamos a Andresa nesse momento. Nós pedimos para que o teu Espírito esteja com ela, guiando cada uma das palavras, Pai. Que nada que saia da boca dela, seja proveniente dela, de alguma ferida, de algum momento, de alguma ideia que tenha nascido dela. Pai, mas que nesse momento o teu Espírito capacite ela em maneiras como ela nunca pensou ser capacitada antes, Pai. Que ela se encha de coragem, que ela se encha de ousadia e que esse momento seja uma adoração suave a você, Pai. Que nossa compreensão da palavra, nossa atenção, nossa dedicação a esse momento seja uma adoração suave a Ti, Pai. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada pela vida da Andresa. Muito obrigada por cada um que se disponibilizou em estar aqui, Pai. Não é sobre a gente, é sobre você. Então, que isso seja uma oferta suave a você, Pai. Que você se sinta amado por esse momento, por essa dedicação, pela nossa atenção, pelos nossos olhos fixos em Ti, Pai. Muito obrigada. E que o Teu Espírito prepare o nosso coração para receber essa palavra. Que o Teu Espírito incendeie as palavras da Andresa, Pai, com paixão por você. Que tudo que ela fale sejam palavras de vida, palavras que nos edifiquem, palavras que de fato afiem o nosso caráter, Pai. Muito obrigada. Nós cremos naquilo que você ainda vai fazer na vida dela. É uma honra a gente poder estar aqui, é uma honra a gente poder estar tendo esse momento, Pai. Muito obrigada. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Já quero chamar a nossa musa do agro. Agro é top, agro é pop. Vamos lá, Cris. Ai, ai. Boa noite. É bom a gente falar para a família da gente que eles deixam a gente, né? Repleto de amor, repleto de achar que a gente é tão competente, tão boa, né? Se eu for 1% do que minha família confia em mim, eu já tô aqui feliz. Obrigada. Boa noite para quem não me conhece, né? Eu sou a Andresa, prima dessas meninas lindas aí que abrem pra gente, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma palavra essa noite, que é uma palavra que Deus colocou na minha vida
E assim, ela é meio que faz parte, ela condiz com a filosofia da minha vida, né? A minha família sabe, ultimamente eles falam que eu tô um pouco gospel, porque eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente consegue aplicar essas coisas que a gente aprende da palavra do Senhor na nossa vida, né? Mas a maneira que eu faço as minhas coisas, de como eu escuto o Senhor, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, né? E essa maneira é o jeito que eu tenho de que eu vou tomar a decisão correta, né? A decisão certa e ter o meu coração em paz quando eu vou tomar uma decisão. Então sempre eu falo aqui, a gente tá com o coração em paz, a gente tá leve, então é porque Deus falou com a gente que aquilo tá ok, né? É estar sentindo bem, é ter paz no seu coração com a tomada daquela decisão. E o versículo que condiz muito com o que eu vou falar essa noite com vocês são as cartas de Paulo para Colossenses, que é 3:15. Talvez quando eu pregar, e faz tempo que eu não falo aqui com vocês, vocês vão escutar muito assim, que eu estou muito apaixonada por Paulo. A gente vem aprendendo sobre Paulo, das cartas dele, e cada vez eu fico mais apaixonada pela história dele, pela coragem desse homem. Então, hoje eu coloquei uma das frases dessa carta aqui para compartilhar com vocês. E Colossenses 3:15 fala que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então, se a palavra de Deus nos ensina a ter paz nos nossos corações, o que precisamos saber para tomar as melhores decisões? As decisões têm impacto a curto, a médio e a longo prazo na nossa vida. Vou repetir. Os reflexos das nossas decisões têm curto, médio e longo prazo impactos na nossa vida, né? Coisas simples que parecem ser insignificantes para perguntar para o Senhor são decisões importantes que definem a nossa trajetória. São aquelas histórias de filme. Eu vi a Gui colocando o lenço, eu falei, eu vou falar sobre isso, ela vai ver. Que quando aquela mocinha, né, coloca aquele lenço e sai andando lá no parque, e vem aquele vento e sai voando o lenço, vai voando até chegar no homem que vai ser o amor da sua vida, né? E aí a gente fala, qual é a particularidade dessa história? Gente, a particularidade dessa história é o lenço, né? Se a mocinha não tivesse tomado a decisão pela manhã de colocar o lenço no seu pescoço, ela nunca teria encontrado o amor da vida dela, né? É engraçado, mas é um detalhe importante, né? Vou dar um exemplo de outra, de alguma teimosia, né? De uma teimosia que aconteceu comigo, quando eu não me escutei a Deus e eu tive uma consequência. Eu trabalhava, a Su tá aí, eu trabalhava no interior do Rio e eu estava trabalhando até muito tarde nesse dia. E aí, quando eu olhei no relógio, era 8 horas, eu falei, nossa, preciso ir para casa, né? 8 horas da noite já. E alguma coisa no meu coração falou, não vai, né? Não vai ainda. Aí eu falei, não, eu vou sim, né? Eu falei, são 8 horas da noite, eu vou ficar trabalhando uma sexta-feira até mais tarde. Aí eu fui para um amigo que estava do lado, estava eu e ele, eu falei, você tem como ir embora? Você tá de carro? Ele falou, não. Eu falei, você quer carona? Aí ele falou assim, quero, mas eu vou sair daqui uns 20 minutinhos. E aí eu, na minha grande impaciência, que eu nem sou um pouquinho, falei, não vou esperar 20 minutinhos, tenho um compromisso, vou indo, né? Ele, não, tudo bem, depois eu pego um carro aqui e vou. Aí eu fui indo pro estacionamento, cheguei no estacionamento, tô indo lá, peguei a chave do meu carro, fui acionar meu carro, segundo sinal que Deus me mandou e eu não escutei nenhuma sinal de bateria no carro. Então, a hora que eu fiz aquele para fazer pipipi, não fez. Eu falei, putz, acabou a bateria do carro. Abri o carro, fui lá, nada. Aí eu fui, me deu esperar, né? Falei, vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, fui lá, chamei um dos seguranças lá que ficavam, pedi para dar tranco no carro, e a gente sabe, quem tem carro novo dá tranco, só detona a caixa de marcha do carro. Você não pode dar tranco, fazer pegar em tranco o seu carro. E eu tava com aquilo na cabeça de ir embora, aí saio pipocando com o carro, pipocando com o carro, pipocando com o carro. Quando eu saio da Peugeot, saio do estacionamento, o que me acontece? Sou atropelada por uma vaca.
Foi isso mesmo, uma vaca me atropelou, né? Talvez se eu tivesse ficado aqueles 20 minutinhos que o Chico me pediu, a vaca tinha atravessado, né, a pista e eu não tinha pego ela, né? E quando isso aconteceu, mesmo eu não escutando o Senhor, mesmo eu não escutando aquela sensação que era para eu ter ficado ali daquele acidente, foi bem forte, né? Deus ainda cuidou de mim, né? Deus ainda cuidou de uma maneira assim muito linda. Eu dentro do carro, aí eu vi um carro branco, desceu um senhor, não me fale como era esse moço, ele me tirou do carro, abriu a porta do carro, me tirou do carro, colocou eu sentada na grama, tinha umas gramas assim do lado, limpou o sangue do meu rosto, eu tinha sangue do meu corpo, mas não era do meu sangue, né, era o sangue da vaca. E ele me perguntava todo o tempo como é que eu tava, se aquele sangue era meu, eu falava que, né, não era aqui de baixo e tal. Aí quando chega o pessoal, aí eu lembro que eu coloquei os meus, eu dobrei minha perna assim sentada, coloquei minha mão assim, porque eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Aí chegou meus amigos, né, chegou os seguranças da empresa, que foi um barulhão. E aí eles, como que você conseguiu sair do carro? Eu olhava pro carro, o carro contorcido, né, a vaca dentro, né, a vaca entrou dentro do carro. Como você conseguiu sair do carro? E eu falava, foi esse homem aqui que me ajudou, apontei pro lado, assim. Quando eu aponto pro lado, não tem ninguém. Ninguém, não tinha carro branco, não tinha ninguém. Então foi a primeira experiência, eu já compartilhei isso com a minha família, foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive, né? E eu creio que Deus mandou sim seu anjo me ajudar, me tirar daquele carro, me tirar daquela situação, mesmo eu não escutando os sinais que ele me deu há meia hora atrás, né? Mesmo eu não estando com o coração em paz de sair daquele lugar naquele momento, Deus cuidou de mim, né? Se eu não tivesse sido tão teimosa, se eu tivesse escutado meu coração, eu não teria traumas que eu tenho hoje. A gente fala, mas como que você tem trauma, Andresa? Eu tenho muito trauma. A minha mãe vai gostar, mas um dos traumas que eu tenho, eu não consigo mais passar de 140. Antes eu dirigia 140, 150, 160, né? Então, um dos traumas que eu tenho é que eu não consigo mais passar. Eu passo de 130, eu já fico receosa, né? É um trauma. Eu não gosto de dirigir à noite, então quando eu tô dirigindo à noite eu fico muito tensa, eu olho nas laterais da estrada para ver se algum animal vai atravessar, se vai acontecer alguma coisa. Então, assim, esse é um trauma, eu não me sinto mais como eu era segura dirigindo. De dia até eu tô tudo bem, mas de noite eu me sinto muito insegura. E eu acho que eu dirijo bem, mas esse trauma me acompanhou, né? E aí alguns de vocês podem falar assim, Andresa, mas foi falta de sorte, a vaca atravessou bem na hora, foi o acaso. Aí que mora o problema. Se nós fôssemos o tempo todo observantes do que Deus tem para nossa vida e o que Deus quer, muita coisa seria evitada, né? Decisões erradas levam a consequências erradas. E só isso que a gente não entende, que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente fica, por que Deus permitiu que isso seja feito? Por que Deus permitiu aquele cara entrar na minha vida? Por que Deus não me avisou? Por que isso aconteceu? Deus mandou vários sinais. Deus mandou pessoas falar com a gente, com você, que era para não ir, que era para não assinar, que era para não tomar decisão. E o que a gente, na teimosia, eu me coloco nisso, porque eu sou também teimosa. A gente vai, a gente faz, a gente assina, a gente vende, a gente casa. E para você não fazer, e a gente vai lá e faz, né? Somos teimosos, mesmo sem paz no coração, tomamos a decisão errada. Aí depois que deu errado, vamos pedir ajuda para Deus. Ou seja, vamos procurar a Deus quando tudo dá errado, ao invés de a gente procurar antes de acontecer, né? Deus não é a última alternativa, Deus é a única alternativa. Entende? É a gente que não decide de maneira correta.
Primeiro porque a gente não se preocupa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser o resultado. Porque a gente não vai falar com Deus primeiro. Por que a gente não vai falar com Deus, que é a única alternativa que vai dar certo, né? Decisões tomadas lá atrás têm consequências até hoje. Tem consequências até hoje na minha vida. Decisões simples, mas que mudaram o rumo da minha vida, o rumo da minha família e daqueles que a gente ama. Como ao contrário, decisões da minha família que mudaram a minha vida, que foram impactados. A nossa vida é isso, né? Uma decisão errada nos coloca em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba a nossa paz. A questão é, beleza, Andresa, e como que a gente consegue tomar a decisão certa? É simples. A gente é que complica. É muito simples. A gente precisa perguntar para quem sabe. Aí você fala para mim, Andresa, eu não tenho resposta quando eu pergunto. Aí eu falo para você, você pergunta, mas não quer ouvir a resposta. Eu aprendi isso quando eu tinha 28 anos, que foi quando aconteceu o acidente. Eu não escutei Jesus e eu tive a consequência do acidente. Eu tive traumas até hoje. Depois disso, toda tomada de decisão na minha vida, de verdade, toda tomada de decisão, uma compra, um relacionamento, uma viagem, um emprego, tudo eu pergunto para Deus. E papo reto, eu vou no meu quarto, eu falo com Deus. Às vezes a gente fala assim, estou num ambiente seguro, às vezes a gente tenta direcionar a Deus, né? Pô, Deus, o que você acha daquele cara? Mas ele é tão bom para mim, queria tanto. A gente vai direcionando, né? A gente coloca a situação para Deus e a gente fala, mas a gente queria tanto. Porque a gente é humano, eu sou humano. Mas mesmo eu fazendo isso para Deus, eu tentando direcionar, falo, Deus, mas é tão bom para mim, mas é tão... Eu sempre confio nele, eu falo, Deus, se eu levantar de manhã e meu coração não estiver leve nessa decisão, eu não vou fazer. Se ele não estiver leve, eu não vou. Se ele não estiver leve, eu não vou comprar. Se ele não falar comigo, eu não vou fazer nada, eu não vou me mover. Quantas vezes eu arrumada aqui para sair com alguma amiga minha, tô com 3 amigas aí, elas talvez não saibam, porque às vezes eu falo que eu não vou. Às vezes eu tô arrumada, meu coração me diz alguma coisa, não vai. Eu não vou, eu não sou mais teimosa desde que quando aconteceu o acidente comigo. Se eu sinto no meu coração que é para eu não fazer, eu não faço. É melhor a inércia do que uma ação errada. É melhor ficar parado do que tomar uma decisão que vai me prejudicar para o resto da vida. Os nossos olhos veem o agora. E o de Deus vê o amanhã, o depois de amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Em Provérbios 16:10 fala: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então não adianta a gente só fazer planos, a gente tem que fazer planos, mas a gente tem que buscar se isso é o correto para a nossa vida. A gente tem que buscar a resposta de Deus para isso. A gente precisa aprender isso. Só que a resposta do Senhor precisa ser clara. E quando ela for clara, mesmo que a gente não concorde, se você quiser viver aquilo que Deus tem para você, você vai ter que obedecer. Mas eu queria muito sim, eu queria muito que fosse isso, vou fazer. Coleguinha, desculpa, não importa. É melhor a gente ouvir um não do que a gente colher o fruto da nossa decisão equivocada para o resto da nossa vida. Não vá, não faça, não tente outra saída, não tente manipular uma decisão que o seu coração não está leve, só porque você está com vontade. Só obedece e pronto. Essa questão da nossa vida que determina nosso futuro, que determina a paz sobre nós. Uma decisão pode destruir a gente lá na frente. E a gente colher o fruto da nossa escolha. Quer decidir certo, quer tomar decisão certa, correta sobre os seus dias, sobre os seus planos, entenda isso.
Entenda, e esse entenda também é sobre mim, gente. Eu tô falando para vocês, às vezes eu falo, toda vez que a gente fala aqui, assim, eu fico nervosa, hoje aconteceu várias coisas, mas assim, eu adoro falar porque é o jeito que eu tô aprendendo mais. Então, quando eu falo pra gente, pra você aprender, é pra eu aprender também. Então, eu também preciso entender que o nosso olhar é limitado, que a nossa visão é limitada. Portanto, todas as vezes que a gente decidir sozinho, vai correr o risco de uma péssima decisão. Porque nós não sabemos absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor, deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá para mim, para você, para todos nós, para minha família. Mesmo que às vezes não faça sentido agora. Mas não é o não. E não é só o sim. Mas só vive isso quem pergunta. Quem coloca isso para Deus. Em Provérbios 14:12 fala: há caminhos que para os olhos do homem parece direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. Não basta a gente só ouvir, a gente tem que obedecer. Não basta perguntar, a gente tem que querer a resposta. Deus controla os céus e a terra e tem controle sobre a minha história também. Então, às vezes a gente pergunta para Deus, e é aquilo que eu falei, a gente vai direcionando e Deus vai lá, coloca no seu coração que é para não fazer, sua mãe vai lá, fala que não é para você fazer, sua melhor amiga vai lá, fala que não é para fazer. E o que você faz? Você faz. Se for para parar, mesmo que não faça sentido na hora, se Deus falar para você pare, para. Se a voz de Deus está pedindo para você seguir, vai. Coloca o pé que ele vai construir o chão para você. Vai. Não está dando certo para alguém, mas Deus fala para você, vai que vai dar certo para você. Então, se joga, se lança. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, mesmo que por mais que não faça sentido para ninguém, vai fazer sentido para você. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunta para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente os planos que você tem, o plano A, o plano B, o plano C, mas deixa claro que o plano que vale para a sua vida é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se você me perguntasse anos atrás, até a gente estava falando isso, eu acho que foi semana passada com a minha família aqui na igrejinha, quando eu era adolescente, eu acho que aqui, a única que conhece a nossa família é a Marilu, né? Como a gente era antes. Gente, a gente era muito pobre antes. Nós passávamos muita necessidade. Quem vê a minha irmã aí de boinazinha com maquiagem, as meninas ali no sofá do Zorra, eu aqui no meu escritório, vocês não imaginam como que a nossa família era simples. Né? Como que a minha avó supria a necessidade de comida da nossa família. Como a gente não tinha roupa para vestir. E isso não gerou traumas negativos para nossa família. A gente sempre fala isso. A gente ri quando todo mundo dormia no chão. A gente ri quando a gente só comia macarrão com bolotona de como é que chama? Aquele branco de farinha. Trigo. Isso. Feijão com macarrão. De feijão com macarrão. Então, assim, a gente não, pelo menos eu falo em nome da minha família, porque a gente sempre fala isso. Isso não trouxe traumas pra gente. Isso trouxe agradecimento do que a gente está vivendo hoje. Como eu e minha família estaríamos hoje com a minha mentalidade do ano passado, eu não estaria vivendo. Mas como foi Deus que decidiu, a gente está aqui. E a gente está compartilhando isso com vocês. Então, feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos agora. E eu creio que nesse exato momento tem pessoas que precisam tomar decisões importantes.
e o Senhor dará a luz e o entendimento para a decisão a qual tomar. Se tiver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido nenhum, faça. Nós iremos crer, a tua voz obedecer, em nome de Jesus. Creem, entreguem a Ele, conversem com Ele. Converse no quarto, quando você estiver sozinho. Coloca para Ele tudo que aflige o seu coração, todas as decisões, que eu tenho certeza, eu creio, que Ele vai te orientar. E pela manhã você vai levantar com o coração em paz, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de coragem, porque aquela decisão vai ser tomada ou aquela decisão vai ser evitada nesse momento. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Passo a palavra agora para minhas primas maravilhosas. Espero que vocês tenham entendido. Amém, entendendo super. E eu fiquei lembrando de várias ocasiões disso também. Primeiro que nisso eu me identifico muito com você. Eu sou a pessoa que, faltando 10 minutos já com a roupa, eu perco a paz e falo, eu não vou. Quantas vezes? Sim. E não é assim. Vocês me conhecem, não é, meu Deus, rolezão. Não, é tipo, cara, eu não tô sentindo paz de eu ir na sua casa tomar um café, então eu não vou. Então, assim, já aconteceu muitas vezes isso. Mas eu também lembrei de, assim, eu acho que eu até compartilhei isso, mas em toda a minha parte assim, de vestibular, que eu passei faz pouquíssimo tempo mesmo. Na semana do SISU, que é aquela loucura, muita decisão, muita coisa passando na cabeça, sim, muita coisa acontecendo, e tudo que eu fazia, eu falava assim, Jesus, eu não tô com paz nisso, eu preciso da tua paz para tomar essa decisão, eu não vou para lugar nenhum sem essa paz. E aí eu lembro que eu encontrei a faculdade que eu tô hoje, e fez sentido, trouxe essa paz, assim. Só que, como vocês sabem também, eu nunca tinha pensado nela, no curso, sim, né? Mas eu nunca tinha pensado na faculdade, nunca tinha pensado na cidade. E eu falei assim, Jesus, ok, eu tô indo aqui. Não estou entendendo, mas eu estou indo. E fui. E foi muito engraçado que, assim, o SISU é uma confusão, vocês sabem. Já falei aqui muito, já compartilhei. Eu lembro que nas semanas do SISU eu só falava disso, porque eu tava nervosa demais. Mas eu lembro que foi assim, você coloca lá o que você quer, passa uns 3, 4 dias sem você saber para onde você vai. Porque você coloca e não é uma certeza, não é assim tão simples de coloquei e tô indo. É uma coisa assim, tensa. Eu coloquei lá essa faculdade, que no caso é lá em Volta Redonda, né, aqui perto. Coloquei ela lá, senti essa paz, e eu fiquei ainda assim, Jesus, eu recebi a paz, eu quero entender, mas eu recebi a paz. E fui fazer outra coisa, eu tirei isso da minha cabeça, eu fiquei na paz. E antes de eu receber até a notícia, Jesus me deu uma palavra que fez muito sentido, sabe? E o que eu fiquei pensando quando a Andresa está falando é que, assim, nem sempre aquilo que essa paz vai fazer um sentido racional. Nem sempre vai ser assim, cara, nossa, realmente, se eu esperar 20 minutos aqui, a vaca não vai me atropelar. Cara, não é uma coisa assim, faça muito sentido. Mas fica aqui. Ou é vai ali, ou é fala com tal pessoa, ou é faz tal coisa, deixa de fazer tal coisa. E aquele lance mostra muito o quanto a gente confia em Deus. E igual eu tava falando aqui agora, que uma menina lá de Volta Redonda, que já vejo muito daquilo da palavra que Jesus tinha me dado antes de eu ir pra lá. Mas é uma menina que ela vai lá, ela tava vendo assim, questão de moradia, e ela assim, falando assim, perguntando se eu já sei com quem que eu vou morar, porque ela tava pensando que isso, porque ela ia confiar muito de morar comigo, e falando isso e aquilo. Ela começou a falar assim, que ela tava com muito medo de ela não encontrar lugar nenhum para ela morar lá, porque é bastante estudante indo para lá, para a mesma cidade, no mesmo momento. E aí eu falei assim para ela, antes de você falar, Tandra, você falou assim, realmente faz sentido isso, tipo, essa preocupação. Mas para mim eu sei que Jesus está preparando um lugar, sabe? Jesus está preparando o caminho. E aí eu lembrei de tudo que a Elis passou quando ela foi para lá, que assim, foi muito louco também, mas de tudo muito preparado. E eu fiquei pensando em quantas vezes na minha vida não fazia sentido de primeira, mas Jesus já estava aqui das ideias, já pensando tudo para mim, já resolvendo tudo para mim. E uma coisa que me veio muito também é que o livre-arbítrio ele traz essa oportunidade da gente escolher o que a gente vai fazer. Apesar da Andrés não ter sentido lá
lá da história, da empresa. Ela teve várias oportunidades de esperar mais um pouco, mas ela decidiu ir. E ela sofreu a consequência disso. Quantas vezes dessa de eu ter cara, não tô sentindo paz de fazer isso, mas eu vou lá e faço, depois eu sofro a consequência disso. Só que eu enxergo assim, Deus, ele é eterno. E eterno significa fora do tempo, além do tempo. Ele é maior do que o tempo. Significa que ele entende, ele enxerga as coisas além do tempo. A gente enxerga aqui, ó, hoje, amanhã, depois, mês que vem, semana, tudo assim, ó. Deus enxerga mais. Então, às vezes, quando a gente recebe esse sussurro, essa dica de faz isso ou deixa de fazer aquilo, a gente tá vendo só aqui, ó, só na linha, só reto. E Deus tá olhando como se tivesse, assim, uma maquete aqui em cima e ele tá vendo todas as coisas que vão acontecer e que podem acontecer dispostas ali. E eu fiquei pensando, né, é uma humildade a gente olhar e falar assim, Deus, eu reconheço que você sabe mais que eu. E se a tua paz, ela é a juíza entre as minhas decisões, e eu não tô tendo paz nisso, eu reconheço que você sabe mais do que eu, Deus. Você entende mais do que eu. Você tá vendo melhor do que eu. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, sabe, de que às vezes a gente quer ver as coisas numa linearidade, a gente quer ver tudo assim, ó, encaminhando certinho na lógica. Mas Deus é maior do que essa lógica, Deus é maior do que o tempo, Deus é maior do que as nossas decisões. Então, é o que a Andressa falou, eu achei isso muito, eu vou levar, assim, muito isso para mim, mas eu não sei, mas eu pergunto para quem sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei como é que vai ser, a gente estava falando disso hoje, eu fiquei pensando. Eu não sei como é que vai ser minha vida depois que eu me formar, mas Deus sabe. Eu não vim para a carreira que eu vim, para a profissão que eu vim, para o curso que eu vim, que é a cidade que eu vou, porque eu olhei e falei assim, uau, isso aqui é o caminho mais lógico. É porque Deus falou assim, vai por esse caminho. Eu tô entendendo? Não tô entendendo. Eu vou entender um dia, se Deus quiser. Então, assim, que a gente possa ter isso de que eu busco mais aquilo que Deus tem para mim do que aquilo que eu entendo da situação, porque o meu entendimento é limitado pelas minhas experiências. É uma coisa que a gente vê muito, inclusive eu estava vendo essa semana, numa das minhas aulas, que a gente enxerga e interpreta o mundo a partir da nossa experiência, seja cultural, seja social, seja familiar, seja emocional, é através da gente. Então eu só consigo ver o que a Ania vê. Eu nunca vou conseguir ver o que a Elise vê nas coisas, nunca. Eu posso conversar com ela pode compartilhar a visão dela, e eu posso me colocar nesse lugar de empatia, de, sim, Elise, eu consigo entender, consigo ver razão no que você está dizendo, mas eu nunca vou ver do jeito que ela vê, do jeito que a Leca vê, do jeito que a Nilva vê. Então, assim, que a gente possa caminhar nessa subjetividade com confiança de que eu estou obedecendo ao meu Senhor, protegido por essa obediência, igual o Paulo sempre foi, né? Sim. E uma versão aqui, uma versão da Bíblia desse versículo que a Deus usou, fala, eu achei interessante, fala assim, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Então, assim, que a gente permita que a paz de Cristo governe o nosso coração, que a gente foi chamado para viver essa paz. E é interessante que eu fiquei pensando também, né, de que não necessariamente a paz, ela isenta circunstâncias ruins. Não tem nada a ver com isso, né? Jesus dormiu no barco da tempestade, né? Sim, então tem a ver com muito mais, não, tem a ver somente com o estado em que a gente está, do que com o externo, porque aquilo também, se a gente tentar associar, a gente vira aquele tipo de pessoa que fala, nossa, mas por que fulano é depressivo? Ela tem uma família tão linda, ela tem filhos tão bonitos, ela tem um emprego tão bom, tipo, cara, o nosso estado emocional, psicológico, espiritual, não tem a ver com as circunstâncias. Tipo, às vezes, quando a gente tá passando uma coisa ruim, a gente acha então dentro tá ruim, porque olha fora como é que tá, mas não é regra. Deixa eu trazer uma visão de uma vez que eu vi isso que eu achei muito legal, né? Que para mim, eu não sei para vocês, mas para mim isso é tão claro na minha vida que chega a ser assim, ó, vergonhoso. O nosso ambiente, ou seja, nossa mesa de escritório, nosso quarto, a nossa casa, reflete como a gente está por dentro. Então, por exemplo, Anne, isso aqui é um fato. Quando eu tô emocionalmente mal, cansada, estressada, qualquer coisa assim, meu quarto fica uma
Assim, caos para todo lado. Fica pilhas de roupa, cama bagunçada, 38 coisas na minha escrivaninha. Não dá para entender. Porque é assim que eu tô me sentindo por dentro, tô me sentindo bagunçada, tô me sentindo muita coisa acontecendo, sabe? Em compensação, quando eu tô aqui, ó, na paz de já, curtindo minha vida com a paz governando sobre meu coração, acordo aqui 8 horas, minha cama já está arrumada, minha flor já está regada, minha mesa arrumada. Quantas. Então, né, tem o reflexo, Sim. claro, mas assim, o que eu fiquei pensando nisso do que a Dê falou, várias coisas, mas isso foi uma, e porque fala, né, que a gente foi chamado para viver em paz. Então, isso né, então eu entendo que assim, é para a gente estar com paz o tempo todo. Sim. E daí, se por algum motivo algo não está dentro da direção do plano de Deus, então a gente perde essa paz. Então, porque a gente sai desse lugar que é para a gente estar, esse ambiente de paz que chama presença de Deus, que é para a gente estar. Então, assim, mas a paz é para nos acompanhar. E tem vários trechos, vários versículos que falam disso, da paz estar contigo, da paz que excede o entendimento, a paz é uma promessa. Então, a paz não é dias pacíficos, né? Mas, enfim, essa música, minha mãe gosta muito dela, eu acho que minha mãe já sabe qual é. É uma música que fala bastante de paz. E eu pensei em trazer ela para fechar. E ela traz exatamente isso, de que não necessariamente o externo vai ser bom, mas da gente buscar, e uma coisa também que eu e a Anne, a gente até falava enquanto a Dana estava falando, é que assim, então, né, que direção seguir, né? Tipo assim, que nem a Dê falou, que ela vai e ora pedindo qual decisão tomar. Mas quem que traz a resposta pra gente é o Espírito Santo. É a pessoa dele aqui, nós, que traz essa resposta. Então, assim, da gente buscar, né? A gente sair daqui querendo buscar mais essa relação com ele para a gente ouvir melhor e permanecer nessa paz. Né? Amém. Eu falo assim, quero. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Cadê o ukulele? Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho
seguro e escondido no Senhor, tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Amém. Amém. Agora, no final, como vocês sabem, a gente sempre faz uma dinâmica de exercício de fé. E o nosso maior exercício de fé é orar uns pelos outros. É a gente clamar, a gente se colocar ali, ó, na brecha e orar uns pelos outros. Então, nesse momento, se alguém tem algum pedido de oração, seja sobre o seu coração, seja sobre alguma coisa externa, é o momento da gente compartilhar e orar uns pelos outros. Minha mãe tem uma coisa, o que é mesmo? Tem uma diretora nossa da rede que estava em coma, que sofreu um acidente e ela faleceu agora, então queria pedir pela família, né, da Gislaine, ela é casada, tudo, e tem uma pessoa da minha equipe, a Eliara, que está com Covid, e ela estava no nosso setor na quinta-feira, estava todo mundo junto, trabalhando junto, então eu pedi pela minha equipe, pela Eliara e pela minha equipe. Eu quero pedir para a tia do Dani, a Luciana e o Brandão, que também estão com Covid, e ela tem bastante cirurgia de coração, tal, então também ainda está sob o controle, estão em casa, mas para permanecer assim, né, que que sare rapidinho, do mesmo jeito que entrou, vai embora. É isso. Amém. Eu quero pedir também por Covid, também a irmã Maria é uma pessoa tão querida, tão doce, né? É uma senhora, eu conheço há muitos anos, a filha Adelaide, né? E a neta, né, a Luísa dela, as três estão com Covid, e a irmã Maria está internada no Hospital Regional aí de Taubaté. Então, que Deus tenha misericórdia já por ela ser bastante idosa, né? E que passe em nome de Jesus, porque é bem difícil, né, essa enfermidade. Realmente, vamos orar. Alguém tem mais algum pedido? Eu Pode falar, gatinha. Tá. Agatha? Eu queria pedir pelo nosso país. Já foram 500 milhões de mortos aí e só Deus sabe o que mais ainda de gente ainda que está aguardando para entrar no hospital por conta que o Covid, né, pegou Covid, e as manifestações também que estão tendo contra o nosso presidente, né, de que Deus abençoe e governe nosso país. Amém. Tem mais alguma coisa? Vamos pedir também para aqui, orando pela Marilu, né? Que sábado ela não vai estar com a gente, pelo aniversário dela, mais um ano de vida. A gente já vamos antecipar a oração pela vidinha dela aí, Vamos. para ela ficar bem. E eu quero pedir, egoisticamente, falando em mim mais uma vez, eu preciso mudar o padrão mental de saúde. Yes, amém. Quer dizer, estou na busca de mudar a forma de viver saudável, sabe assim, de caminhar sem estar no salto alto, caminhar com os pés no chão. Como eu disse no começo da reunião, que eu estou andando como se eu estivesse andando de salto alto, né? Mas eu trago isso para a minha saúde, eu quero, sabe assim, mudança de padrão mental em relação a doenças. Amém. Posso orar então, gente? Vou orar. Eu tenho um pedido de oração que é para a família de uma colega minha,
que tá doente. Então, vou orar por ela também, tá? Mas vamos orar. Tá? Jesus, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada porque você sempre tem paciência com a gente, porque você sempre tem graça para estender para nós e você sempre quer nos ouvir. Pai, nós pedimos nesse momento para que o Senhor nos guie nessas petições. Nós pedimos para que o Teu Espírito nos guie nessa oração, Pai. Guie as nossas palavras, guie nosso pensamento, guie nosso coração, para que a gente possa clamar uns pelos outros. Pai, muito obrigada pela vida de cada um que esteve aqui, muito obrigada pela família de cada um que esteve aqui, muito obrigada, Pai. Nesse momento nós queríamos pedir para que o Senhor esteja com a família da Gislaine, Pai, que faleceu. Eu peço para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essa família. Pai, que não os falte paternidade, não os falte afeto, não os falte amor, Pai, mas que eles se sintam cuidados nesse momento. Pai, nós sabemos que é uma dor que ninguém pode tirar de nós, que ninguém pode fazer algo a respeito e simplesmente mudar, mas nós cremos que toda a dor já foi entregue na cruz nesse momento, Pai. Nós cremos de que a cruz já carregou toda a nossa dor. Nós cremos que o salário do pecado é a morte e nós cremos que um dia a gente vai estar em harmonia contigo, com a vida, Pai. Então nós pedimos para que Teu Espírito esteja com essa família, instituindo no coração deles a ideia da eternidade, Pai, trazendo esperança, que a esperança não nos decepciona, como a Tua palavra diz. Eu peço para que nesse momento eles se sintam abraçados, eles se sintam amados e que, apesar da dor, Pai, eles não se sintam perdidos, mas que eles possam ver os Teus olhos, eles possam andar até você, eles possam se achegar a você. Pai, nós também pedimos a respeito da vida da Eliara, a respeito da vida da Luciana, do Brandão, da Maria, da Adelaide, da Luísa e de tantas outras pessoas, Pai, que nesse momento estão sofrendo com o Covid. Nós percebemos, Pai, que o Covid ele não mexe só com o nosso corpo, mas ele mexe com a nossa mente, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, trazendo desconforto, Pai. E nós pedimos para que nesse momento essas pessoas elas sejam cuidadas, a mente delas, o coração delas sejam cuidados por Ti. Nós pedimos para que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre todas essas pessoas e que o Senhor estenda a cura, Pai, para eles. A Tua palavra diz que no Teu reino não há dor, no Teu reino não há doença, no Teu reino não há morte. Então nós declaramos o Teu reino sobre essas vidas, Pai, assim na terra como no céu, que essas vidas possam ser testemunho daquilo que você está fazendo, daquilo que você ainda vai fazer. Nós cremos, Pai, que o espírito de profecia é o testemunho de Cristo. Então, Pai, nós profetizamos que assim como o Senhor fez, por exemplo, na vida do Daniel, de curar ele, Pai, tão rapidamente, ainda assim trazer uma mudança de coração, Pai, nós profetizamos que isso vai acontecer com essas pessoas, que elas não vão ser tomadas pelo Covid, que elas não vão acabar cedo demais o processo delas nessa vida, mas que a Tua vontade vai ser feita na vida de cada um, Pai. Muito obrigada por isso. Nós também pedimos para que o Senhor venha, Pai, protegendo a Andresa, a equipe dela. Nós pedimos para que o Senhor venha blindando cada um que possa ter contato com o Covid na fazenda, Pai, no aeroporto, em qualquer coisa. Pai, nós pedimos para que a mente deles, de toda a equipe que organiza isso, organiza essa logística, seja repleta de sabedoria, Pai, para tomar as melhores decisões nos melhores momentos. Nós cremos que a paz e a sabedoria, elas caminham juntas. Então eu peço que nesse momento toda essa decisão de ir para a fazenda, de como ir, de quando ir, de o que fazer lá, Pai, seja guiada por sabedoria e paz. Nós também pedimos em relação ao Brasil, Pai, não é só do nosso coração, mas para quantos profetas, para quantos homens e mulheres de Deus o Senhor já não revelou a importância, a relevância, a preciosidade do Brasil em âmbito espiritual, Pai. Você tem revelado para pessoas ao redor do mundo que o Brasil vai tomar um lugar de protagonismo nos últimos tempos. O Brasil vai tomar um lugar de envio de pessoas, de apóstolos para todas as nações, de envio de pessoas que carregam a Tua palavra, que carregam as faíscas do Teu Evangelho, Pai, para todo lugar. Nós pedimos para que nesse momento, Pai,
a mente de todos aqueles que pretendem e que querem, que anseiam em fazer parte disso, se comovam, Pai, pela política brasileira, se comovam pela situação de crise sanitária no Brasil, Pai. Eu peço para que todas as pessoas que têm acesso a qualquer tipo de decisão, que elas sejam repletas de sabedoria, que o coração delas, Pai, clame pelo Teu Espírito e que, de fato, assim como a Tua palavra diz, que aqueles que se achegam, aqueles que batem na porta serão ouvidos, aqueles que se achegam e clamam por Ti recebem o Teu Espírito. Então, que o coração dessas pessoas clame por Ti e que o Teu Espírito venha a ser derramado por toda a nossa nação, Pai. Nós cremos que quando o Teu Espírito está, quando Você está, não há possibilidade, Pai, da gente se conformar com os padrões desse mundo. Pai, nós queremos fazer saúde com os padrões do reino, nós queremos fazer política com o padrão do reino, nós queremos fazer a educação no Brasil com o padrão do reino, nós queremos cuidar de cada escala, cada esfera da nossa sociedade com o padrão do Teu reino, Pai. Muito obrigada porque Você tem movido o nosso coração para a gente se colocar, Pai, para a gente se colocar nesse lugar, nessa brecha e falar, Senhor, eu quero fazer como é no Teu reino, Senhor, eu quero fazer com paz, eu quero fazer com justiça, eu quero fazer com amor, eu quero fazer com graça, porque é assim o Teu reino. Pai, nos capacite para nós podermos atingir as esferas, Pai, nos capacite para que a gente possa fazer algo pelo nosso Brasil. E estenda as Tuas mãos, Pai, estenda as Tuas mãos. Nós não queremos ser reconhecidos, nós não queremos que a nossa nação seja reconhecida por ser irresponsável, por fazer as coisas com corrupção no jeitinho brasileiro, mas nós queremos, Pai, que as nações olhem para o Brasil e digam, o Senhor é Senhor sobre essa nação, o Deus eterno é Senhor sobre essa nação, Jesus Cristo é Senhor sobre essa nação, Pai. Nós pedimos para que toda a opressão que existe, para que isso não seja verdade sobre nós, Pai, nós repreendemos essa opressão, nós repreendemos em Teu nome, Pai, tudo aquilo que nos faz acreditar que não tem rumo, não tem opção, não tem jeito certo de fazer no Brasil, Pai. Nós repreendemos toda a mentalidade, Pai, que nos diz que não tem como fazer certo no Brasil. Pai, muito obrigada, porque Você coloca a chama no nosso coração para nós fazermos do jeito certo, conforme a Tua palavra, Pai. Nós cremos naquilo que Você ainda vai fazer aqui no Brasil e através dele. Pai, nós também gostaríamos de abençoar a Marilu nesse momento, Pai. Nós gostaríamos de abençoá-la com muita sorte de bênçãos para os próximos anos. Nós gostaríamos de abençoá-la com uma graça e um amor e um desejo por Você tão grande, Pai. Que ela possa entender o que todas as pessoas falam a respeito de quanto... A Tua palavra diz que o Evangelho ele é como um vinho bom servido no final da festa, Pai. Onde alguém possa olhar e falar assim, uau, eu pensei que os melhores anos fossem no começo, os melhores anos fossem quando eu tinha meus 20 e poucos anos, mas parece que quanto mais eu vivo contigo, melhor o vinho fica, mais alegria eu tenho, mais graça eu tenho, mais paixão eu tenho, mais desejo de viver contigo eu tenho, Pai. Nós declaramos um derramar de uma unção nova sobre a vida da Marilu, nós declaramos um derramar de uma nova alegria, de um novo desejo, de um novo amor, Pai. Nós declaramos que ela vai entrar numa estação de provar dos melhores vinhos com o Senhor, Pai, dos melhores momentos, dos melhores relacionamentos com Você, Pai. Nós pedimos para que nesse nova estação, nesse novo virar, Pai, que o Senhor venha com uma renovação de mente. A Tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, mas que nós devemos transformá-los, Pai, através da mudança de mente. Pai, nós declaramos essa mudança de mente, essa metanoia, Pai, na vida da Marilu. Nós declaramos que ela vai enxergar a saúde com novos olhos, que ela vai enxergar a saúde mental com novos olhos, a saúde física, biológica com novos olhos, a saúde emocional, familiar com novos olhos. Pai, nós declaramos uma transformação de mente na vida da Marilu. Nós declaramos que a partir de agora ela vai se comportar de um jeito diferente, porque a mente dela vai estar diferente, Pai. Ela vai processar as coisas de maneira diferente, porque a mente dela vai estar diferente. Nós cremos naquilo que Você pode fazer e nós cremos que toda mudança vem de dentro para fora, Pai. Nós não podemos mudar nada ao nosso redor sem antes nos submetermos a Você, sem antes nos submetermos a quem Você é, aos Seus padrões, aos Seus desejos, a Você, Pai.
Então, que o nosso coração enxergue paz em submissão, enxergue honra em submissão, em obediência, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha curando toda ferida em relação a essa submissão, a essa obediência, a esse eu vou me submeter à sua autoridade, Pai. Nós pedimos para que a gente enxergue a obediência como honra, não como menosprezo a nós mesmos, Pai, mas como uma honra entregue a Ti. Muito obrigada porque dia após dia a gente pode fazer melhor. Muito obrigada porque a Tua graça se renova e com isso as oportunidades que a gente tem de fazer melhor, Pai. Não porque isso vai nos trazer merecimento para nada, nós nunca vamos merecer a Tua graça, mas porque quando a gente se propõe a fazer algo para Você, Pai, a gente abre os nossos olhos para os Teus caminhos. Quando a gente se propõe a viver uma vida disciplinada em Ti, Pai, os nossos olhos são abertos para enxergar os Teus caminhos, os Teus direcionamentos. Muito obrigada porque Você é gracioso bastante para abrir os nossos olhos, Pai. Muito obrigada. E em Teu nome, Jesus, nós abençoamos cada um que esteve aqui, nós abençoamos o que nós aprendemos, nós abençoamos essa palavra em nosso coração, Pai. Muito obrigada pela vida da Dê, Pai, pela vida de cada um aqui. Que nosso coração seja uma terra fértil, uma terra frutífera, Pai, que a gente possa frutificar muito para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor através dessa palavra, Pai. Muito obrigada, em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus.